Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de construção do projeto político-pedagógico, que será ministrada pelo professor Anderson Rodrigues. Lembre que, a partir de agora, a nossa videoconferência está sendo gravada e que, posteriormente, a gravação ficará disponível no nosso canal do YouTube. Tenham todos uma excelente aula. Professor, um bom trabalho, viu? Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Mas, para começar, eu gostaria de fazer, primeiramente, uma retrospectiva. Dar as boas-vindas a Carolina, que está aqui conosco. Carolina, bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. E aí, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. É minha primeira aula, na verdade, porque ontem eu não consegui entrar devido falha na internet. Peço até desculpa, mas hoje a gente conseguiu. Está funcionando, graças a Deus. Tá certo, então vamos começar. Ontem eu já fiz o início da nossa aula, querendo saber a motivação de cada estudante presente, porque optou em cursar, fazer uma especialização voltada para a gestão escolar, supervisão e orientação. Qual é a sua motivação, Carolina? Bom, minha motivação é aprender um pouco mais e aprender a trabalhar naquilo que eu já mais ou menos desenvolvo. Eu faço a parte administrativa de uma escolinha, mas ela é um projeto social, na verdade. E aí essas aulas elas estão sendo muito interessantes, muito importantes para gente que trabalha nesse meio administrativo, de organizar, formar turmas, elaborar calendário, projetos. Então, eu gostei muito desse curso. Perfeito. Então, é justamente por aí, por esse caminho, né? Quando a gente se propõe a estudar, falava ontem já para os colegas que estavam presentes, é justamente nesse sentido, né? De estarmos preparados para o que vier a seguir, né? Porque todo o conhecimento que a gente vai acumulando ao longo da nossa trajetória, algum momento vai ter uma significação e utilidade para o nosso dia a dia. Tá? Então, eu vou aproveitar aqui e fazer uma retrospectiva sobre o que nós estudamos ontem, mas eu já começo me lhe perguntando, né, rapidamente, o que você entende por projeto político? Bom, eu ainda não li esse material, mas, a princípio, pelo pouco que eu entendo, o projeto político-pedagógico é a elaboração dos projetos da escola, né? Então, o projeto político, ele é um documento da escola, né, que vem trazendo todo o direcionamento, toda a estrutura que vai organizar a instituição. Então, para a gente começar, eu trago aqui uma retrospectiva desse conceito em termos de apresentação do projeto político para que a gente possa, né, rememorar aquilo que nós estudamos ontem e aí também, né, trazer justamente aquilo que nós tivemos enquanto momento inicial, né, projeto político, justamente aquela identidade que a escola, que representa para a escola, porque quando uma escola vai iniciar o seu processo, né, de oferta para a comunidade, por exemplo, uma escola particular, ela passa por todos os trâmites, né, em termos de regularização da instituição e também de regularização e também credenciamento, e aí é necessário que esse documento, o projeto político, seja apresentado para que os conselheiros façam a análise de toda a estrutura, né, da instituição, e ali nesse documento consta, né, tudo aquilo que precisa ser referencial para o setor responsável em fazer esse credenciamento e regularização. Então, a construção do projeto político é justamente isso, né? Primeiramente, a etapa que nós vamos avançar é no sentido de compreender a realidade. Né? A escola Pequeno Príncipe, ela tem uma localização, a escola Pequeno Príncipe, ela tem um entorno, a escola Pequeno Príncipe, ela tem uma comunidade, então fazer essa situalização primeiramente local, para depois a gente fazer uma expansão, né? Então, do local para o regional e também para o aspecto geral em termos de verificar a questão de quem são os sujeitos,
que tipo de educação nós acreditamos que nós defendemos. Então, tudo isso vai compor esse documento aí que a escola vai ter. Então, o que é o PPP, né? Então, o PPP é um documento oficial da escola que representa tudo aquilo que a instituição acredita. Então, nós temos aí essa visão, né, para a escola pública e também para a escola particular. A escola particular, ela vai seguir sempre aquilo que é acreditado pela equipe que construiu aquela escola. Uma escola pública, geralmente, ela vai seguir as tendências, né, de que a educação ela é um direito para todos, assim como a particular também segue esse viés de atendimento, né, mas que a escola pública ela tem ali um conjunto de escolas que vai, né, seguindo essa organização. Então, geralmente, uma escola pública particular, ou escola pública estadual ou municipal, ela vai seguir sempre uma tendência, e geralmente as concepções elas são bem parecidas, né, dentro do que é proposto pela legislação LDB, pela diretrizes, pela Base Nacional Comum Curricular, pela Constituição Federal, sempre atendendo os preceitos do que a legislação educacional brasileira preza. Então, como se dá a construção coletiva no contexto escolar? Então, esse documento ele não é construído isoladamente. Não dá para eu, enquanto diretor, né, pegar o documento, me fechar na minha sala e fazer ali um documento sozinho, né? Precisa, primeiramente, entender todo esse ciclo em torno da instituição escolar, né, buscar o contato com todos os membros que fazem parte daquela instituição para que o processo ele inicie. Então, diretor, o pedagogo, os professores, o pessoal administrativo, os pais, os alunos, né, os comunitários, então todos aqueles partícipes da comunidade estão envolvidos, inseridos para que possa, né, fazer aí essa participação e aí cada vez mais intensificar o movimento democrático no interior da escola. Então, então, por que é projeto, por que é política e por que é pedagógico, né? Então, é projeto porque ele apresenta propostas, né? Então, dentro de um determinado período vai ser estipulado propostas para que a escola ela possa desenvolver e fortalecer aí o seu processo de trabalho educacional com os estudantes, né? Por que é político? Porque forma cidadãos, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente tem acesso a um documento, todos têm a mesma visão no sentido de que vai formar cidadãos críticos, conscientes e responsáveis. Então, esse crítico, consciente e responsável é filosófico, então, é político. Então, essa visão de que os alunos serão formados nessa visão, nesse sentido, então, as práticas também têm que ser condizentes com o que foi proposto no projeto político. Porque muitas vezes a gente visualiza que os documentos, eles trazem uma visão nesse sentido, e nem sempre essa visão ela é posta em prática como foi pensado no documento inicialmente. Então, esse documento precisa constantemente ser revisado, ser visto no sentido de atualizar-se e procurar atender aquilo que nós temos enquanto possibilidade de colocar em prática. Então, a teoria e prática, ela não pode deixar de ser, né, de caminhar junto. Então, escrevi no documento algo, eu vou seguir na prática durante as atividades realizadas também. Tá? Então, por que é pedagógico? Né? Porque tem a organização de atividades para a melhoria do processo da aprendizagem dos alunos. Então, nesse sentido, a aprendizagem ela vai ser focada de forma a favorecer cada vez mais a melhoria da aprendizagem e melhoria também na qualidade da educação. Então, esses 3 P's, eles têm esse significado e esse direcionamento. O que contempla no projeto político, né? Então, o projeto ele tem a sua estrutura e ele tem a sua organização. Então, para iniciar esse processo de construção, é preciso entender o que contempla dentro desse instrumento tão importante para a escola. Então, primeiramente, a missão, né? Então, o que a instituição ela prevê, né, em termos de alcance?
na qualidade da educação. O que ela prevê em termos de formação para os estudantes? O que ela prevê em termos de relacionamento com a comunidade? Então, tudo isso é preciso também estar claro, estar definido previamente para que ele seja alcançado. Então, a missão é aquilo que vai ser, em termos de alcance ao longo da tela, é justamente aquelas pessoas que serão, né, realmente desenvolvido e sistematizado. Os dados da aprendizagem, né, então, enquanto dados, nós temos os resultados, né, que é importante que frequentemente as escolas, por exemplo, dados da alfabetização. Então, a cada tempo, é importante que a escola ela faça essa análise, né, de quantos alunos, né, já estão alfabetizados, de quantos alunos precisam avançar nesse sentido, né, e aí que estratégia vamos fazer para que essa aprendizagem ela seja colocada em prática a nível de alfabetização. Então, nós sabemos que existem as diferentes formas, né, de trabalhar, por exemplo, a escola pública, hoje, na organização, os alunos vão ser alfabetizados até o segundo ano, né, pela Base Nacional Comum Curricular. Mas aí tem escolas não, que ela já prioriza, no primeiro ano já vamos trabalhar para que o aluno esteja lendo já de forma fluente. Então, mas aí o período em que ele oficialmente é estabelecido até o segundo. Mas é claro, né, a aprendizagem ela vai ser desenvolvida a partir do tempo de conhecimento que o aluno vai ter. Então, se ele conseguir avançar no primeiro ano para fluência, ele vai seguindo essa sequência. Né? E aí, a cada ano, somente fortalecendo aquilo que ele não conseguiu assimilar. A questão da relação escola-comunidade, então, muito importante ter essa visão. Né? Então, o conselho escolar é um grande aliado da escola no sentido de promover essa relação, né, porque ali envolve, né, uma representação dos pais, dos professores, dos servidores administrativos, da gestão, da coordenação pedagógica, então, dos comunitários em si. Então, todos os membros que compõem o conselho escolar, eles fortalecem essa relação em termos dessa interação que precisa existir entre a escola e também a comunidade. Então, fortalecer cada vez mais essa relação é uma forma de promover aí força para que o processo educacional seja cada vez mais fortalecido. Os recursos, né, que também são imprescindíveis para que o processo educacional ele seja dado continuidade, né, na escola pública temos aí recursos que advindos do Ministério da Educação através do FNDE, através do PDDE, mais alfabetização, mais educação, então são recursos que são transferidos para as unidades de ensino para que haja, né, aí um investimento, claro, investimento complementar, porque oficialmente cada rede é responsável em fazer o investimento na sua estrutura, e o FNDE encaminha recurso complementar para que as escolas possam, dentro da sua autonomia, fazer o processo ali de investimento naquilo que é básico e essencial para garantir a continuidade da aprendizagem das crianças, né? A diretriz pedagógica, né, está sempre atento e conectado com aquilo que há de mais atualizado em termos de orientação pedagógica, né? Então, nós tivemos aí, ao longo do tempo, os DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, os PCNs também, temos aí a nossa Lei Maior da Educação, que é a LDB, e atualmente nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que orienta aí a reorganização dos currículos de todas as redes, né? Então, estamos vivendo aí 2021, né, um começo de aplicabilidade dessas novas estruturas em termos de diretriz, né, e aí as escolas e as secretarias estão fazendo a sua atualização em termos de cumprimento do seu currículo, né? Então, um avanço nesse sentido, em termos de olhar a educação de uma outra forma e possibilitar aí uma educação mais baseada no que o século XXI
tem em termos de oferta para os nossos estudantes. E também, né, todas as ações que a escola necessita para trabalhar aí determinada situação, determinado problema ou mesmo fato que precisa ali de uma intervenção da instituição, né? Como eu falei, se na alfabetização o aluno ele não alcançou as etapas que precisava, então é necessário fazer um planejamento para que esse aluno ele avance. Então vai constar lá no plano de ação essas ações para que haja melhoria em termos da alfabetização. Muitos alunos eles evadem no terceiro ano, por exemplo. Então, uma estratégia para que a escola se planeje para que essa evasão ela não aconteça de forma tão significativa. Então, tudo isso resultados numa avaliação externa. Então, que a escola precisa para trabalhar em termos de intervenção para que essa avaliação ela seja e ela tenha um resultado diferente daquilo que tem sido observado. Então, são formas, são estratégias, são possibilidades que a escola vai organizar para que no seu documento, na sua estrutura do seu PPP, nessa construção seja de forma assim bastante significativa, bastante clara, e aí o seu processo seja realmente um processo organizado nesse sentido. E aí nós também apresentamos, né, os marcos situacionais baseados na visão de Gandhi, né, que é um dos autores que abordam sobre a construção do projeto político-pedagógico, né? Então, nós temos aí no marco referencial, né? Então, primeiramente, o situacional, que mostra o que somos, né? Em termos de fazer uma visualização e um diagnóstico daquilo que nós temos, e também temos o conceito aí dentro do marco referencial, o conceitual, né, que aí aborda o que queremos, né? Então, enquanto escola, enquanto grupo, enquanto instituição, enquanto membros que estão envolvidos nesse processo, o que nós queremos enquanto instituição. Então, também a gente analisa isso, a gente discute, a gente reflete, para que haja aí um consenso e aí chegue a uma organização dessas ideias e aí pode ser colocado em prática. Além disso, temos o operacional, né, que é justamente o que faremos, que envolve aí o plano de ação. Então, no sentido mais filosófico, mais voltado para a questão da visão política, né, então tudo isso vai ser organizado e definido para que o documento ele seja construído baseado nesses preceitos, tá? E aí, para finalizar, nós fizemos uma apresentação de um roteiro de elaboração do projeto político-pedagógico, que ali vai delinear, né, tudo aquilo que nós pretendemos enquanto instituição. Primeiramente, mobilizar os sujeitos, fazer as leituras necessárias dos documentos, dos livros, dos autores que embasam essa questão, fazer uma revisão da nossa história enquanto instituição, procurar saber sobre a biografia, sobre a história do patrono da escola também. Então, tudo isso são elementos que vão compor ali, primeiramente, compor um grupo de trabalho para que a gente faça essa mobilização, tanto internamente na escola, quanto na comunidade. Tudo bem? Tudo bem, Carolina? Tudo bem, professor. Então, certo. Feito esse retrospecto, esse breve retrospecto, nós vamos aqui começar uma apresentação sobre a atividade de hoje, né, a segunda aula, que vai justamente fazer essa conexão com a atividade que foi realizada no último encontro, na aula anterior. Então, vamos aqui compartilhar essa apresentação. Eu gostaria que, se você tivesse alguma questão, né, alguma dúvida, pode sinalizar, pode pedir aqui para a gente dar uma pausa, que aí nós vamos dialogando, tá bom? E também eu vou constantemente aqui fazer uma intervenção, e aí você faz aqui o compartilhamento das ideias, tá bom? Então, para nós iniciarmos, eu queria aqui trazer
Quer falar? Pode falar. Não, professor, pode iniciar. Tá. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer aqui um passeio, né, digamos assim, uma abordagem no sentido de trazer as dimensões e também os princípios da construção do projeto político-pedagógico. Então, primeiramente, entender o que é o conceito, o que é a finalidade do projeto político, e agora a gente vai tratar das dimensões. Então, as dimensões e princípios são aqueles conceitos que nós vamos trabalhar. Desculpa, só um instante. Vamos trabalhar aí com foco na organização desse documento a partir do entendimento de cada um desses elementos. Então, vamos aqui para a apresentação. Então, nosso módulo, né, nosso curso de especialização é Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, né, que trata aí dessa abordagem para a gestão, né, para a supervisão e também para a orientação. É voltado aí para o conhecimento da área educacional, no sentido de trabalhar essas funções, né, que são tão inerentes para a estruturação da escola, do trabalho com a equipe, enfim. E esse módulo, né, construção do projeto político-pedagógico, né, que é uma forma de abordarmos aí tanto a questão da construção do PPP, como realmente o entendimento. Eu queria perguntar para você, Carolina, você já teve acesso ao projeto político de uma escola, já folheou, já fez uma visualização, uma análise? Como é que está a sua Compreensão, né? experiência? Uhum. Eu nunca acompanhei. Minha mãe, ela trabalha numa escola, ela trabalha em escola municipal e estadual, meu pai também, escola estadual, mas nunca acompanhei de perto o projeto político-pedagógico da escola, né? As dimensões, é, enfim, as diretrizes, né? Uhum. Você trabalha numa escola? Eu trabalho numa escola, porém ela é uma escola de reforço. Então, a atividade que a gente faz é assim, como a gente trabalha com a comunidade, é uma aula de reforço social, que a gente tem um projeto com a igreja, e aí, assim, a gente recebe as crianças, né, as crianças carentes, e a gente faz a aula de reforço com elas. Agora, no momento, a gente estava vivendo o aula em casa e o guia do estudante para as crianças de primeiro ao quinto ano. Então, a gente recebe o material deles, a gente vê as atividades que a professora passa, e aí a gente vai preenchendo junto com eles, respondendo as questões com eles, ajudando nas dúvidas, assim. Entendi. Então, seria uma escola alternativa para reforço com alunos da comunidade, né? Isso, é uma escola alternativa. Como funciona? É uma escola alternativa mesmo. Uhum. Certo. Então, nesse caso, ela não tem um projeto político, né? Porque geralmente são as escolas que têm aí uma estrutura mesmo já específica, né? Então, como uma escola particular, uma escola pública. Tá, então tá certo. Então, nessa segunda aula, nós vamos aí focar no PPP, né, nas dimensões e princípios do movimento e metodologia na construção do projeto político. Então, nossa segunda aula. Então, vamos seguindo. Então, PPP, projeto político, dimensões e princípios. Assim, para nós iniciarmos, o que você tem assim de ideia, Carolina, sobre as dimensões e princípios? Qualquer apresentação, ela não como é que se diz, dispensada, tá? Então, o que você tiver em termos de conhecimento, pode compartilhar que a gente vai considerar, tá bom? Tá ok. Eu acho que o projeto político deve ser essa diretriz, né, de como a gente deve trabalhar ao longo do ano com as crianças, as atividades, né, que tem que ter uma base comum, né, presumo que a caminhada da escola, nas escolas devem ser a mesma, apesar do projeto, né, acredito que o projeto seja um único, né, porém a caminhada deve ser junto
com as demais escolas, né? O que se é estudado. Tá certo. Então, as dimensões, elas vão nesse sentido, né? São os elementos que vão compor ali o documento, né, que vai apresentar diretrizes para que a instituição ela funcione dentro do que, primeiramente, a legislação, né, orienta, e também tudo aquilo que está relacionado à vivência, tanto da escola quanto da comunidade local. Então, uma pergunta: você já parou para pensar como é importante no trabalho pedagógico a coerência entre o trabalho, entre o pensar e o fazer? É importante isso? Pensar e fazer? Sim, é porque nem tudo que a gente pensa, a gente projeta, às vezes na prática, com a comunidade dá certo, né? Então, acho que é muito importante a gente ter um pé no chão para realizar de acordo com conhecendo a nossa comunidade, né? Então, assim, quando nós pensamos, né, algo que a gente tem em mente, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a Europa, né? Então, essa viagem para a Europa, ela vai precisar de um planejamento, não é isso? Então, quando a gente vai pensar, opa, eu quero isso, mas vou precisar de quê? Vou precisar tirar meu passaporte, vou precisar ter autorização para fazer isso, né? Então, primeiramente, vou na Receita Federal, vou fazer o cadastro, vou receber o documento. Depois disso, o que que eu vou precisar? De dinheiro para pagar a passagem, para pagar a hospedagem, para fazer os passeios, para fazer, para me alimentar. Então, tudo isso vai precisar de uma organização prévia para que eu possa fazer aquilo que eu pretendo, a viagem. Então, assim, de forma bem rápida, é justamente isso que um projeto político ele vai estabelecer. Eu quero chegar a 2023 como referência na rede municipal de educação. Quero ser referência em termos de ensino e aprendizagem. Luiz, está dando eco. Eu quero ser referência em termos de ensino e aprendizagem dos alunos que fazem o ensino médio nessa escola. Então, também uma previsão que eu faço, eu pensei em algo. Então, para eu chegar a essa meta, a esse objetivo, eu vou estipular todos esses elementos que vão fazer parte aí do processo para alcançar. Então, primeiramente, eu penso, eu vou planejar, e no momento de planejar, eu vou executar. Então, quando eu for executar, é importante que eu faça esse alinhamento, né? Em termos do pensamento com o que foi falado, com o que está sendo executado. Então, toda essa organização é importante que seja aí realizada. Então, o PPP precisa procurar relacionar a teoria à prática, compreendendo a prática a partir da teoria e realizando a prática com base na teoria. Então, é sempre esse movimento, né? Teoria com a prática com a teoria. Nós não podemos simplesmente, eu sempre vejo isso, né, em algumas escolas, pela minha experiência, que eu já passei por várias escolas, não que eu faça muita mudança, mas que, pelo acompanhamento que eu já realizei, pude ter essa visão, né, porque muitas vezes o professor, ele esquece totalmente a teoria que ele viu na faculdade, né? Então, aquilo que nós estudamos na faculdade é para justamente termos a base, e aí, quando estivermos na prática, na sala de aula, a gente possa recorrer àquilo que nós aprendemos para poder ter um trabalho assim mais significativo, né? Então, é justamente isso. Teoria com a prática, prática com teoria, fazendo aí sempre essa dualidade em termos de prática e também da teoria. Então, vamos seguir. Quando falamos das dimensões, né, nós falamos desses elementos que compõem aí a representação da escola e também do seu entorno, né? Então, temos aí, em termos de dimensão da aprendizagem, com 7 focos, né? Então, primeiro foco é justamente entendermos a organização administrativa da instituição, né? Como é a sua estrutura, o que nós temos disponível, o que é potencialidade, o que nós necessitamos. Então, ter também essa análise em termos da organização da escola.
né? Tem escola que ela tem as suas condições, tem escola bem organizadas, tem escolas que faltam muitas coisas, então tudo isso é preciso ser repensado em termos de organização administrativa, né? Tem escola que tem uma sala para o diretor pedagogo e o secretário, quando tem esses profissionais também. Então, tudo isso é importante ter essa visão. Então, a equipe de pessoal, a equipe docente, né? Tem professor para todas as turmas, tem o técnico que acompanha, tem o secretário, tem um auxiliar administrativo, então todas essas pessoas fazem parte dessa visão em termos de dimensão da parte administrativa. A ambiente físico escolar, né? Então, aí um número de salas que nós temos, né? O número de espaço que tem, se tem um jardim, se tem uma quadra, né? Para que possa potencializar a aprendizagem dos alunos, né? Então, tudo isso é visualizado também. O ambiente educativo, né? Porque tem, por exemplo, né? Tem sala de aula que elas não são convidativas em termos da aprendizagem. Então, por exemplo, se é alfabetização, o ambiente ele tem que ser educador, né? Ele tem que ser convidativo para que os alunos eles possam visualizar e aquele ambiente ele possa facilitar a aprendizagem dele e também passa a rememoração sempre daquilo que o professor trabalha, né? Então, o ambiente precisa ser educativo, né? Práticas pedagógicas, né? Então, as práticas, né, elas sempre têm que potencializar no sentido de crescimento em termos da aprendizagem do estudante, né? Então, tudo aquilo que é feito, eu estava até conversando recente, eu sou diretor de uma escola, tá, Carolina? E aí eu estava conversando com uma pedagoga, que ela é pedagoga e professora. Ela estava me dizendo, diretor, eu preciso compartilhar com o senhor sobre uma situação, porque eu tive aqui uma ideia de fazer uma atividade com os alunos sobre a enchente. Mas aí eu vou fazer essa enchente a partir do poema do Céu do Braga, que faz muita abordagem, vou usar gêneros textuais tal. Então, é justamente isso, e ela está trabalhando aí a questão de um tema atual da nossa cidade, né, que aí é um fato histórico que a gente está passando também. Então, fazer todo esse planejamento para trabalhar com foco naquilo que o aluno precisa hoje, né? Então, é bem interessante a forma como ela abordou. Nós estamos ainda no remoto, né? Não estamos no presencial, mas ela está tendo aí esse trabalho de organizar para que na próxima semana trabalhe com os alunos. Então, porque nós trabalhamos lá com roteiro de aprendizagem na escola. A cada semana os pedagogos, os professores fazem seu roteiro e na semana seguinte eles compartilham com as famílias para que a gente possa acompanhar diariamente nos grupos. Então, ela trouxe aí várias ideias, aí a gente vai sentar depois para colocar em prática com os professores. Então, é justamente isso, ter práticas também condizente com o que a gente está trabalhando hoje, né? Hoje a gente estamos no remoto, por exemplo. Isso também vai... Você quer falar? Pode falar. Eu gostei dessa ideia da pedagoga sua, que ela trabalha a realidade com a comunidade também, né? E com o que está sendo abordado. O senhor é diretor de qual escola? É assim, a CEMED tem hoje a proposta de educação integral. Eu expliquei isso ontem, mas eu vou trazer para você. E aí, dessa proposta de educação integral, foram construídas 5 escolas com um perfil diferente das escolas que nós temos hoje. Então, eu sou diretor de um CIMI. O CIMI é Centro Integrado Municipal de Educação. Então, a sigla, né, CIMI. Então, eu sou o diretor do CIMI, doutora Viviane Estrela Marques Rodella. Ela fica ali no Lago Azul, próximo ali à Barreira, não sei se você já viu que tem uns conjuntos ali, aí depois tem o Viver Melhor, então ali naquela área é onde é a escola que eu trabalho lá. Então é uma escola com 24 salas, 48 turmas, mais de 1.000 alunos, um pouco mais de 1.000 alunos, né? Então a gente está trabalhando aí, ela foi inaugurada no ano passado, então é uma escola nova, uma escola muito bonita, com toda a estrutura para que a gente trabalhe de forma baseado na concepção da educação integral. Então, é um trabalho bem bacana que a gente está fazendo. E também essa ideia do roteiro de estudos, né, é justamente dentro da proposta da educação integral que todas as escolas hoje podem trabalhar. Porque nosso currículo da rede municipal, ele foi refeito a partir da Base Nacional Comum Curricular, né? E aí,
dos pilares que nós temos do nosso currículo, um deles é sobre justamente a questão da educação integral, né? Trabalhar a concepção, trabalhar o tempo, trabalhar essa proposta com toda a rede, né? Então, a gente já está trabalhando nesse sentido com as escolas, e aí nós usamos hoje o roteiro. Então, o que é esse roteiro? A gente faz uma organização das atividades, né? Contemplando o sujeito na sua integralidade, a questão intelectual, a questão física, a questão motora, a questão ética, a questão estética, a questão relacional. Então, todos esses elementos que compõem o sujeito, a gente organiza as atividades pensando nessas dimensões do sujeito, porque eu não sou somente intelecto, né? Eu sou movimento, eu sou emoções, eu sou razão, então tudo, né, a gente procura trabalhar a atividade com esses enfoques, entendeu? Então, a gente faz o roteiro ali com todas as atividades, a gente não faz atividades aleatórias, soltas, todas elas são concentradas nesse roteiro. Então, é dado direcionamento para a família como fazer esse trabalho com os alunos, então é um trabalho bem interessante. Então, isso está dentro das nossas práticas pedagógicas. Então, o nosso projeto político, ele está sendo trabalhado com base nessa nova experiência. Então, que está aí hoje, em termos de processo de educação, da educação do século XXI, mais atualizado, então envolve justamente isso, né? Trabalhar a questão da metodologia ativa, trabalhar a questão da interdisciplinaridade, então tudo aquilo que está aí de mais novo, que vai, que o sujeito, em termos de processo de aprendizagem, ele exige. Então, é um pouquinho aí do nosso trabalho com as nossas crianças. Poxa, que bom, professor. É uma nova técnica, né? Isso. São novas formas de trabalhar, porque também tem isso, né? O primeiro pilar do nosso currículo é entender o sujeito como integral, como completo. Então, trabalhar com base na proposta de educação integral. Depois, diversificar as formas de ensino. Então, eu não trabalho somente hoje com o quadro, né? O quadro lá na sala de aula. Hoje, a pandemia nos mostrou que a educação ela se expandiu por todos os cantos. Então, todo canto acontece hoje a aprendizagem. Eu aprendo na minha casa, a aula em casa está mostrando aí como é que isso acontece, né? Eu aprendo quando eu vou no supermercado, eu aprendo quando eu vou na feira, eu aprendo quando eu vou ao teatro, eu aprendo quando eu estou na rua passeando, quando eu vou no parque, eu vou na praia. Então, todos os lugares a aprendizagem ela acontece, né? Então, é justamente essa visão que nós temos aí desse trabalho, a partir da nossa realidade. Então, assim, é um trabalho bem interessante. Isso aí é uma das novidades que nós temos em termos de trabalho a partir dessa organização da rede municipal, tá? Então, se quiser conhecer um pouquinho mais, é só nos visitar, que nós estamos lá. Vamos visitar, sim, Ah? para conhecer esse novo processo, né, de educação. Sim. E também é uma situação bem legal que os professores fazem. Nós trabalhamos assim hoje, cada roteiro ele tem os desafios, né? Por exemplo, nós temos agora a semana do trabalho de combate ao trabalho infantil. Então, nós trabalhamos com os alunos a cada temática que a gente aborda, um desafio para que o aluno ele possa nos dar esse retorno. Que, por exemplo, o desafio de hoje é estudar sobre a questão do trabalho infantil, do combate ao trabalho infantil, e aí vamos dar como desafio ele construir aquele catavento, né? Então, vai as instruções para ele construir o catavento, e aí, no desafio, ele vai falar, né, a importância do combate ao trabalho infantil, e aí ele pode dar do retorno da forma como ele achar melhor, ele com a família, né? Porque justamente a gente abre essas possibilidades. Ele pode gravar um vídeo, ele pode gravar um áudio, ele pode escrever no WhatsApp a professora, ele pode escrever no caderno, a mamãe tira uma foto, ele devolve. E tem um detalhe, os roteiros que a gente faz, né? Aqueles que não têm internet, a gente imprime os roteiros e o pai vai pegar na escola, que é para justamente contemplar todo mundo, né? Então, essa forma como a gente faz também. Então, trabalhar essa questão desafiadora para o aluno, né? Então, eles dão um retorno, é muito interessante como esse processo é feito e eles se envolvem. Então, é um processo de práticas pedagógicas bem interessante, né? Então, nós temos 900 mil e poucos alunos, então a gente não tem
assim, em termos de dificuldade para trabalhar essas questões, mesmo no remoto, né? É mais difícil para aqueles que não têm um acesso. Aí, às vezes, eles vão buscar o roteiro, às vezes eles esquecem. Então, todo o tempo a gente recorrendo para que não deixe de atendê-los também, né? Então, esse retorno é bem interessante, até porque a forma como a gente trabalha é diferente. A gente não está só no aula em casa, porque o aula em casa a gente também acompanha. A gente está trabalhando elementos que possam dinamizar ali a experiência com os pais, né? Então, tudo isso a gente vai fazendo, tá bom? Então, nas práticas pedagógicas, eu trouxe aqui um pouquinho até da nossa experiência, né, lá da nossa escola, a questão da gestão escolar democrática. Ontem eu falei, né, quando nós trabalhamos a gestão democrática, quer dizer, eu como diretor, eu não sou o único. Eu estou considerando todas as pessoas que trabalham na equipe, né? É o diretor, é o pedagogo, é o professor, é os serviços gerais, é o secretário, são os administrativos, é o nosso porteiro, é a comunidade, é o pai, é a mãe, é o aluno. Então, todos estão envolvidos nesse processo. Então, a gestão democrática é olhar que todos têm a sua importância. Eu falei ontem, né, sobre a questão nós pensamos na nossa bandeira, né? Porque assim a bandeira é um símbolo, né, que nosso país ele tem enquanto instituição, e aí nós também optamos em ter, né? Por mais que nossa concepção ela de certa forma ela negue algumas situações que nos limite, mas aí nós optamos em ter nossa bandeira também, porque nós estamos num contexto social que todos vivenciam isso. Mas nós construímos a nossa bandeira a partir da produção dos nossos estudantes. Então, fizemos um concurso cultural para que cada aluno fizesse o desenho que representasse a nossa escola. E aí colocamos, né, os direcionamentos em termos de organização nesse concurso com o regulamento, né, e aí cada um fez dentro daquela visão que ele tem da nossa escola. Então, construímos na nossa escola, fizemos a votação, e aí um dos alunos, né, foi contemplado com o símbolo, né, e aí fizemos a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar, e cada turma também, um aluno de destaque recebeu a premiação. Então, foi um processo bastante democrático para a votação da nossa bandeira, né? Então, foi bem interessante também. Então, é justamente isso, exercitar com os alunos, né, com as crianças, que eles também fazem parte dessa construção. Não é algo que vem pronto, é algo que a gente constrói juntos. Então, essa visão também é bastante significativa. Quer falar? Não, pode continuar, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, a gestão democrática, como já foi mencionado, a avaliação pedagógica, né, porque dentro do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação ela precisa acontecer. Então, ela pode ser a autoavaliação, né, eu me avaliar enquanto profissional, o aluno se avaliar enquanto estudante, né, e aí também a avaliação que é feito de forma formal, né? Então, aquele processo de avaliação mediante a participação, mediante a assiduidade, mediante envolvimento, mediante a assiduidade, e também em relação à avaliação escrita, né? Como a gente está acostumado convencionalmente. Mas não é só isso, né? Então, a avaliação tem também os outros aspectos. A avaliação ela é contínua, ela é formativa, ela é dialógica. Então, nesses elementos também a gente precisa considerar nesse aspecto. Correção das defasagens, né? Permanência e sucesso escolar. Além disso, temos aí a questão, dentro dessas dimensões, a formação e condições de trabalho dos profissionais da escola. Então, primeiramente, quando a gente faz um trabalho pedagógico, a gente precisa estar constantemente se atualizando em termos de conhecimento do que a educação traz de novidade. Quando a gente começou, lá na minha experiência enquanto escola, uma escola nova, recente, então, o que eu fiz enquanto líder da equipe? Eu busquei pessoas que pudessem fazer essa parte da formação para que todos compreendessem essa nova organização em termos de escola inovadora, escola com foco na educação integral. Então, tudo isso precisa ser contínuo em termos de atualização, porque a educação ela se atualiza todo tempo, né? Então, os professores têm a cada tempo uma formação da secretaria, tem uma formação interna da escola, tem um momento para que possa estar se preparando, e aí também esse profissional ele seja
valorizado no sentido de ter o conhecimento e aí trabalhe dentro do que tem aí de algo mais atualizado. Então, são essas 7 dimensões que nós temos, né, para que nós possamos ter esse olhar aí durante a elaboração do projeto político. Alguma pergunta? Não, professor, pode continuar. Tá certo. Temos aqui os princípios gerais que orientam a construção do projeto político-pedagógico. Então, nós fizemos um breve passeio ali sobre as dimensões, as 7 dimensões, e agora vamos para os 7 princípios gerais que orientam a construção do projeto pedagógico, né? Então, primeiramente, a relação escola-comunidade, que é um elemento primordial para que a gente possa, né, ter aí o desenvolvimento do trabalho pedagógico na escola. Temos aí a democratização do acesso da permanência do aluno na escola com sucesso. Então, em termos de acesso, né, hoje, pela legislação, todas as crianças, a partir de 4 anos, eles precisam ter acesso à educação formal, né? Então, muitos pais até dizem, não, a educação infantil não é obrigatória. É obrigatório, sim. Então, desde os 4 anos, a criança ela já vai estar envolvida aí, porque faz parte da educação básica. E aí não é somente ter o acesso. Quando a criança, quando o adolescente e o jovem, eles têm esse acesso na escola, eles também precisam ter a permanência. Então, é trabalhar para que essa educação ela seja de qualidade, para que ele aprenda de fato, né? Então, escola pública, escola particular, seja de qual escola for, ele está aí atendendo um direito que é do estudante, que é do aluno. Então, essa permanência tem que ter boas relações, tem que ter uma qualidade nessa relação. Além disso, trabalhar aí a questão da não evasão, né? Então, trabalhar para que esse aluno ele não abandone a escola e ele consiga concluir todas as etapas do seu ensino. Então, a forma como tem o tratamento, a qualidade com que esse aluno está envolvido nas atividades, então isso vai fazer com que a escola tenha sucesso no seu atendimento. Eu costumo dizer, né, para a nossa equipe, né, que a qualidade com que a gente atende os pais, ela vai fazer um diferencial tremendo, né? Então, qualquer coisa que seja solicitada pela família, a gente precisa dar um retorno em tempo hábil e com qualidade, né? Então, hoje, estamos aí na questão da pandemia, né? Então, os pais pedem qualquer situação, a gente dá sempre o retorno como a gente pode dar essa devolutiva. Então, também esse tratamento com a comunidade, esse bom relacionamento, faz com que a escola ela seja também referência na comunidade. Então, acho que isso a gente não pode abrir mão. Tratar bem, né, as crianças, tratar bem os adolescentes, tratar bem os jovens, porque eles têm todo um potencial que a gente pode trabalhar com eles também. Então, essa relação com os estudantes é fundamental e com as famílias e com a comunidade também, né? Gestão democrática, né, que já também era a dimensão e também a princípio, né, a questão da gestão democrática. Trabalhar a autonomia, né, então, autonomia da escola como um todo, né, porque, nós, por exemplo, eu sou da rede municipal, né, tem as questões que a secretaria direciona para a gente, né, por exemplo, o cumprimento do currículo, ele é um processo que ele não é inquestionável, nós vamos cumprir o que o currículo está prevendo, mas aí nós temos enquanto escola autonomia para dinamizar as nossas práticas, que metodologias a gente vai utilizar, que recursos a gente vai utilizar, de que forma a gente vai abordar. Então, esse processo de autonomia, a tomada de decisão do processo para fazer acontecer, ele é garantido a todas as escolas, né? Então, essa visão aí, quando eu falo com as pessoas, né? A gente trabalha com a concepção da educação integral. Como é que é isso? Vocês têm liberdade? Nós temos uma forma de trabalho em termos de organização, de metodologia, de planejamento, né? Mas o nosso currículo é o mesmo que a secretaria tem para todas as escolas, porque aí é garantia do direito, o direito do estudante da aprendizagem que é a ele garantida. Então, a gente faz isso acontecer a partir dessa nossa autonomia
para diversificar as nossas práticas. Então, isso é um processo muito rico nesse sentido. Qualidade de ensino para todas as escolas, né? Então, é essencial que cada instituição ela preze pela qualidade da aprendizagem das crianças, né? Então, quando a gente está, por exemplo, ali num território, né? Sempre falo para os diretores que são ali do espaço que eu trabalho. Então, nós trabalhamos ali no Lago Azul. No Lago Azul tem várias escolas. Não dá para ser somente uma escola referência. A referência tem que ser para todas. O aluno vai sair de uma, vai para outra, tem que dar a mesma continuidade que a outra começou, até porque nós somos uma rede, né? E aí essa rede, ela segue um currículo, que segue um direcionamento em termos de legislação, do Ministério da Educação, da rede municipal, seja rede estadual, seja rede particular. Então, é justamente trabalhar essa qualidade para todos os estudantes. A organização curricular, né, de que forma vai ser trabalhado esse currículo, né, carga horária, dia da semana, então tudo isso, os componentes curriculares que aí estão, então tudo isso vai ser explorado aí ao longo do nosso trabalho. Valorização dos profissionais da educação, eu acho que é essencial. Quando eu comecei a trabalhar com a escola, eu estava sozinho, né? Então, fui pensando estratégia para que esse reconhecimento e essa valorização, ela seja diariamente a partir da minha realidade. Porque eu não posso esperar somente que a prefeitura promova ações que valorizem o professor em termos salariais. O tratamento que eu vou ter com quem trabalha conosco é essencial para que ele tenha, né, em termos de motivação, de envolvimento, de engajamento no processo, um trabalho diferenciado. Então, isso conta muito, né, a partir da gestão, porque aqui estamos trabalhando para sermos gestores, né? Então, se você não valoriza as pessoas que você vai trabalhar com elas, você não vai ter um trabalho, de certa forma, de qualidade, porque o professor vai fazer de qualquer forma, o administrativo de qualquer forma. Então, ter esse reconhecimento em termos de valorização é fundamental que haja nas nossas instituições. E aí, vamos aqui para cada princípio. Eu queria pedir a sua ajuda para ler esse primeiro princípio. Família, escola, comunidade. Encontrar o caminho para as relações de parceria entre escola e comunidade pode ser a luz de um novo tempo na educação, resultando em melhorias nas interações humanas, no ensino, na preservação das instalações físicas e combate da violência dentro e fora da escola. É importante o aproveitamento das experiências familiares na construção do saber e das ações da escola. Olha, esse princípio família, escola e comunidade, ele tem assim um impacto muito forte, né? E é justamente isso, melhoria nas interações humanas, né? Então, as relações hoje, como é que elas estão, né? A gente sabe que as pessoas precisam, no patamar que nós estamos, né, de uma palavra de conforto, um olhar especial, um atendimento de reciprocidade. Então, é justamente isso, as interações humanas serem diferentes, né? Porque se nós não passarmos, né, se nós não passarmos dessa pandemia e nos tornarmos pessoas melhores, não vai ter sentido tudo isso que a gente está sofrendo aí em termos de distanciamento, né, de cuidado com o outro, né? Além disso, a questão do ensino, porque é fundamental que a gente tenha essa visão, né, de contar com a família para que o ensino ele seja de mais qualidade. A questão da preservação das instalações físicas e combate à violência. Eu lembro que quando eu trabalhava numa gerência na Zona Sul, eu visitava algumas escolas, né? E aí tinha escolas, por exemplo, ali no Japim, a escola era frequentemente depredada, né? Escola pichada, mas tinha uma escola que ela nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência desse tipo. Aí eu ficava refletindo, né? Porque já acompanho essa escola já tem um tempo, desde quando a gente trabalhava no final de semana com a escola aberta. E aí eu cheguei a uma conclusão, porque, digamos, essa escola que ela não era depredada, ela não era furtada sempre,
ela tinha um bom relacionamento com a comunidade. Então, ao invés de fechar suas portas, ela abria as portas para a comunidade. Então, ela tinha ali uma relação com os comércios que tinham no entorno. Ela, no final de semana, abria para que as pessoas usassem ali para fazer aniversário, para fazer casamento, para fazer partida de futebol. Então, tudo isso fazia com que aquela comunidade, aquela escola fosse protegida pela comunidade. Então, é justamente isso, né? Quando tem esse relacionamento saudável com a comunidade, dificilmente a escola vai ser depredada, ela vai ser invadida, ela vai ser furtada. Então, como é essencial ter essa parceria, esse relacionamento com a comunidade. Além disso, né, é importante aproveitar da experiência dos familiares nesse processo. Então, a família também contribui muito. Hoje, na nossa escola, nós temos uma parceria com os pais, que nós fazemos plantão pedagógico, né? Então, esse plantão pedagógico não, psicológico. Então, a gente faz pedagógico também, mas eu quero falar do psicológico. O plantão psicológico é parceria com alguns pais que nós temos, que eles são formados em pedagogia. Então, nós temos na nossa estrutura, no nosso corpo de alunos, muitos alunos com problemas aí, aluno com deficiência, nós temos alunos com questões mesmo emocionais, então a gente convidou os pais para estarem conosco, para que pudesse atender esses alunos. Então, assim, tem sido um trabalho fantástico que a gente está desenvolvendo, em que os pais, eles estão envolvidos nesse processo da escola, então a gente não tem conhecimento do lado psicológico. Então, a gente contou com pais e eles estão atendendo nossos alunos. Então, assim, é um trabalho mesmo de parceria. Além disso, esses psicólogos, eles estão fazendo roda de conversa com os pais para auxiliar nesse processo de trabalho remoto, de teletrabalho, para que eles possam ter esse entendimento e aí até mesmo aonde recorrer, né, para que esse processo ele seja mais tranquilo, porque, digamos, tem pai tem 3 filhos, tem pais que só têm um telefone, então eles ficam, de certa forma, desesperados por não poder, né, dar conta daquilo que o processo exige. Então, a gente traz o pai para tranquilizá-los, para acalmá-lo em relação a essa importância de levar esse momento com leveza, porque até nós, enquanto escola, a gente tem cuidado das pessoas que estão conosco e também a gente tem cuidado também dos pais, porque a gente sabe que para eles não é fácil esse processo. Então, a gente tem feito aí esse trabalho também para com eles. Democratização do acesso e da permanência do aluno na escola com sucesso, né? Então, como já foi mencionado, né, essa questão do acesso e permanência, todos têm direito ao acesso e a permanência também. Então, isso aí vai fazer com que, durante a elaboração, a gente pense, né, nessas possibilidades de atender a todos, né? Perceba aqui na imagem que nós temos pássaro, nós temos macaco, temos pinguim, temos elefante, temos peixinhos, temos, eu não lembro que a foca, temos o cachorro. Então, diferente, aqui é animais, mas a gente aí trata da diferença entre as pessoas que estão conosco, né? Então, também considerar o bom relacionamento entre todas as pessoas, porque ninguém é igual, né? Cada um tem a sua especificidade enquanto ser humano. Então, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame escolar daquela árvore. Gente, só um instante aqui. Então, acesso, né, e permanência a todos. Só um minutinho aqui, rapidinho. O acesso e permanência a todos. Vamos lá, continuando. Democratização do acesso da permanência do aluno na escola com sucesso. Então, direito à educação, trajetória escolar sem interrupções, respeito ao desenvolvimento humano, à diversidade e ao conhecimento.
reconhecer o peso das desigualdades sociais nos processos de acesso, permanência, à educação e a necessidade de construção de políticas e práticas de superação desse quadro. Então, o direito à educação é um direito fundamental, né, para o sujeito, para os estudantes, né? Então, a escola ela tem essa responsabilidade em fazer esse direito se cumprir-se, né? Então, está garantido na Constituição Federal. Então, as trajetórias escolares sem interrupção, então, esses alunos, eles precisam estar constantemente, né, permanentemente na escola para que não haja interrupção desse processo. Nós sabemos que com a pandemia aí, né, esses 2 anos que a gente tem enfrentado essas questões de distanciamento, de atividades em teletrabalho, nós teremos um grande desafio enquanto escola para poder retomar e aí fazer com que essas lacunas de aprendizagem elas sejam sanadas, e aí vai levar um longo tempo para que a gente possa fazer isso enquanto escola, e é um desafio que a gente vai enfrentar ao longo desse tempo. E respeito ao ser humano, né? O ser humano e a diversidade, né? Porque temos as nossas diferenças. Além disso, reconhecer o peso das desigualdades sociais, né? Então, garantir aquilo que é de direito de cada um, mesmo na sua diferença. Gestão democrática. Você pode ler para a gente? Posso sim. Gestão democrática. A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos e administrativos da escola. Então, a gestão democrática é isso, né? Envolvimento de todos, participação efetiva em tudo aquilo que a escola faz, né? Para fazer um concurso da nossa bandeira, a gente envolveu todos. Então, a pedagogo, a secretária, os administrativos, né? Os pais, os alunos, os professores, então todo mundo estava envolvido. Então, é um ato democrático que a gente fez na nossa escola. Fizemos a eleição do conselho escolar, é um ato democrático da escola, que envolveu todos, né? Todos que estão ali presentes, fazendo o seu trabalho e envolvido nessa dinâmica. Então, tanto dos vários segmentos, né? Da comunidade escolar, na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, né? E administrativo. Então, quando a gente finaliza um bimestre, a gente reúne com os pais, compartilha os resultados, né? E aí já coloca aquilo que a gente pretende para o próximo período, que é para justamente ter essa junção de força nesse processo, porque não é só dever da escola, é da escola, o dever de ensinar, é da família, o dever também de nos auxiliar nesse processo, então a gente vai fazendo aí esse diálogo e interação com a comunidade. Então, isso é trabalhar aí a democracia com todos que estão envolvidos na instituição. Aí eu trouxe um vídeo, o vídeo é 10 desafios da gestão escolar, a gente vai assistir e depois a gente faz o compartilhamento das ideias desses 10 vídeos. Então, é muito importante a gente ter acesso a essas orientações, informações, porque vai nos auxiliar aí durante o entendimento do processo da gestão. Vamos lá. O artigo de Darcy Furquim, publicado no site Escolas Disruptivas, que trata a questão dos 10 desafios da gestão escolar no século XXI, ele tem um foco muito claro em relação a essa questão do aspecto mercadológico da escola. Ele não é um artigo pensado para a escola pública, muito pelo contrário, ele é um artigo pensado para a escola privada. Mas, embora o nosso curso seja um curso público, curso de pedagogia, nós não podemos nos esquivar dessa questão mercadológica da escola. Embora a educação não seja mercadoria e escola não seja empresa, ainda assim nós precisamos pensar a questão da escola como empresa do ponto de vista do serviço privado, da escola privada. Por quê?
Porque muitos pedagogos se formam e eles não vão trabalhar no setor público, eles vão trabalhar no setor privado. Então, nesse sentido, é importante ter claro esses desafios da gestão escolar para o século XXI, justamente porque vocês podem lidar com essa questão. O primeiro desafio que ele traz é estimular as competências e habilidades do século XXI. Então, aqui é necessário recomendar algumas obras que são importantes, né? Jacques Delors, os quatro pilares da educação, Renault, as 10 habilidades, ou melhor, as 10 competências para o século XXI, o próprio Edgar Morin, as 7 habilidades a serem pensadas, né, para a modernidade, a questão da inteligência emocional, a questão das múltiplas inteligências. Então, todos esses aspectos que tratam de habilidades, ou seja, características pessoais, e tratam de competências, ou seja, de capacidades de realizar determinadas atitudes, né, são importantes para o pedagogo, justamente porque ele vai lidar com essas questões no seu cotidiano, na condição de um coordenador pedagógico. O segundo aspecto que o texto traz é a questão de incluir a tecnologia em sala de aula. Isso é um desafio. Mas no caso daquilo que o mundo viveu em 2020, ou seja, toda a questão da pandemia, do coronavírus, muitos pedagogos, muitos professores foram obrigados a lidar com a tecnologia, não dominavam essa tecnologia, e muitos deram um show de adaptação. Então, incluir as tecnologias em sala de aula é importante, porque a criança vive no mundo tecnológico, eles já nasceram no mundo tecnológico. O terceiro aspecto é motivar o docente. Motivar o docente em relação à questão do plano de carreira, aos incentivos de capacitação, pós-graduação, mestrado, doutorado, questão das melhorias de infraestrutura da escola, as próprias tecnologias que foram faladas no tópico anterior, questão da melhoria da sala dos professores, salas temáticas, investir em decoração e a questão da criação de um canal de escuta para atender esses profissionais, né? Até para evitar questões como adoecimento, estresse, depressão e assim por diante. O quarto aspecto é manter o fluxo financeiro da escola saudável. Questão difícil em épocas como a que a gente vivenciou em 2020. Né? Muitas escolas particulares fecharam, muitas faculdades fecharam, então não foi uma situação fácil. A escola tem que ter algum tipo de previsão, algum plano de contingência para esse tipo de situação. Problemas de comunicação também são situações graves dentro da escola. Justamente porque a comunicação é a alma da instituição. Se o coordenador fala uma coisa, o diretor fala outra, o porteiro fala outra, a chefe da limpeza ou da cantina fala outra, então a instituição ela entra em contradição e perde o respeito entre os alunos e os pais, principalmente. Então, pensar uma relação de comunicação que seja realmente eficiente é importantíssimo para a escola. O sexto aspecto é incentivar a participação dos pais na rotina escolar. Não só em atividades, reuniões de professores, mas trazer os pais para o cotidiano da escola. Fazer com que os pais acompanhem a tarefa escolar também é importante nesse processo de envolvimento. O sétimo aspecto é lidar com a evasão escolar. Não só no setor privado, no setor público também. Tem escolas, muitas escolas públicas que fecharam justamente porque elas não tinham aluno, não tinham demanda. Então, pensar em uma escola que agregue alunos, né, que traga mais alunos e que não perca aqueles alunos que nela se matricularam, é importante para a manutenção da própria estrutura da escola. Introduzir a tecnologia nas rotinas administrativas é o oitavo item. E é importante ampliar essa agilidade, que favorece, inclusive, a comunicação com os pais, a disponibilização de notas para os pais em relação aos alunos, as atividades. Então, quanto mais a escola estiver presente em tempo real, melhor para ela, melhor para a imagem dela
melhor para os pais e para as crianças que estão em processo de aprendizagem. O 9º item fala sobre lidar com o bullying e as distrações durante a aula. A questão do bullying já foi amplamente debatida no Brasil, mas ela não foi superada. Então, um olhar atento dos professores, falar sobre isso constantemente é uma função do pedagogo, e o pedagogo tem realmente que estar atento a isso. É muito importante o pedagogo estar atento a essa questão. O 10º e último item é delegar tarefas. Todo pedagogo, na condição de coordenador pedagógico, ele precisa aprender a delegar tarefas, ou seja, não abraçar o mundo com as mãos. Dividir tarefas, delegar tarefas, construir com a direção uma coordenação que seja o mais transparente, o mais democrático possível, é importantíssimo para o sucesso da escola. Então, nós temos aqui esse vídeo, né, que fala do desafio da gestão escolar no século XXI. Então, é importante que a gente tenha, né, essa visão para daquilo que nós vivenciamos hoje. Então, não dá para a gente trabalhar para uma geração do século XXI pensando numa educação do século passado ou do século anterior ao passado. Então, nós temos que sempre acompanhar esse movimento que a educação ela passa, que ela, de certa forma, não é invadida, mas justamente ela é apresentada, né, para todos nós educadores. Então, é importante que a gente tenha essa atualização e esse acompanhamento permanentemente. Então, nesse vídeo, a gente viu aí o quanto a gestão escolar tem em termos de desafios, mas, a partir do nosso conhecimento e da nossa vivência, a gente pode observar também aí muitas possibilidades, né? Então, trabalhar a gestão não é fácil, mas quando a gente tem preparação, quando a gente tem conhecimento, o processo ele se torna mais tranquilo, né? Quando a gente está aqui envolvido numa pós que traz uma abordagem que facilita esse processo, quando a gente assumir uma gestão, ou quem já está na gestão, vai ter, de certa forma, um trabalho mais tranquilo em termos de planejamento, de organização e também de execução daquilo que nos compete enquanto líder. Tá? Então, o primeiro deles trata, né, estimular as competências e habilidades, né? Então, hoje, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento mais recente da educação brasileira, ela nos traz isso, que a escola vai trabalhar as competências e as habilidades para que esse aluno, esse estudante, ele esteja realmente aprendendo aquilo que é essencial em termos de conhecimento, para que na sua vida, hoje, e também na projeção de um futuro em termos de preparação para o mercado de trabalho, ela tenha um sentido. Então, é justamente um dos pontos que as escolas hoje estão começando a fazer para que essa aprendizagem ela tenha sua qualidade nesse sentido. Depois, a questão da tecnologia. A tecnologia, ela é hoje a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, para muitos, não vai ser mais desesperador como anteriormente era, né? Porque quem já tinha o hábito de trabalhar tecnologia, de trabalhar interatividade com os seus alunos, o processo da pandemia foi tranquilo, né? Mas quem não tinha, quem tinha, assim, de certa forma, os seus traumas, né, teve que, de certa forma, perder o trauma para continuar trabalhando, porque senão o processo não fluía, né? Então, tudo isso vai ser depender de cada profissional para que esse processo ele seja desenvolvido. Então, a tecnologia é fundamental hoje para nós e ela vai continuar sendo, porque o mundo hoje é tecnológico. São os recursos que nós temos aí para poder ter contato, ter interatividade. Hoje o conhecimento está sendo compartilhado de diversas formas através das plataformas digitais, né? Depois, motivar o docente, né? Então, como eu já mencionei, né? Valorizar as pessoas que está
compondo a nossa equipe, é um processo fundamental para que a gente possa trabalhar tudo aquilo que temos em termos de processo, e aí também desenvolver aí um trabalho justamente direcionado no sentido de potencializar aquilo que nós precisamos enquanto instituição. Então, as pessoas são importantes, as pessoas são fundamentais, e a gestão escolar ela vai levar para esse lado e aí garantir aí essa satisfação e o reconhecimento desses profissionais. Depois, manter o fluxo financeiro saudável, né, para tudo, seja escola pública ou escola particular, a gente precisa de recursos para fazer o processo também fluir, né? Então, quando a escola recebe um recurso público, eu preciso garantir o uso desse recurso que possa favorecer o processo de aprendizagem dos alunos, né, e usar esse recurso também com qualidade, né? Manter a comunicação entre os agentes, né, diria aí entre os sujeitos, porque todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem na escola, eles são pessoas que têm aí o seu papel, né? Então, sujeitos que vão trabalhar aí com foco no suporte ao trabalho do professor. Incentivar a participação dos pais na escola, então, trazer a família, trazer os comunitários, trazer todo mundo para envolver-se na escola. Então, também é um papel fundamental que haja aí essa interação entre os sujeitos, né? Saber lidar com a evasão escolar, então, importante, né, não deixar o aluno para trás, né, todos ali precisam ter o seu direito garantido, então, ter também essa visão daquele que falta, daquele que tem tantas faltas, então, aquele que deixou de frequentar, e aí fazer aí a busca ativa, fazer ligação, saber o que aconteceu, mandar mensagem, então, tudo isso são formas da gente combater a evasão escolar. Introduzir as tecnologias nas rotinas administrativas, né? Então, hoje a tecnologia é utilizada por todos, então, quando a gente tem acesso a essas literaturas, então a gente já tem aí esse envolvimento em termos e também no que o administrativo faz. Bullying e as distrações no ambiente escolar, então, ter uma escola atrativa, ter uma escola que ela atende o anseio dos sujeitos, né? A gente realmente combate várias situações, né? Já para compartilhar com vocês, a nossa escola, o CIMI Viviane Estrela, ela é uma escola que ela não conhece a escola velha, como diz o Pacheco, José Pacheco, porque a escola velha é justamente aquela que vivia no passado, no século XIX, aquela escola perfilada ali, um atrás do outro, que o aluno só consegue ver a nuca, o pescoço do outro, ele não consegue ter a visão da sua face. Então, essa é a escola velha. Então, a gente não conhece essa escola. Então, nós já nascemos com a visão da escola nova, a escola que agrega, a escola que inova, a escola que cria, a escola que é dinâmica. Então, nossa equipe, ela trabalha com essa visão. Então, a gente procura trabalhar com ele justamente que aquela escola que existia no passado, ela ficou no passado. Porque nós nascemos na pandemia enquanto instituição, então é por isso que eu digo que a escola velha, para nós, ela não existe mais. Os velhos hábitos vamos deixar para trás, vamos seguir daqui para frente aquilo que está hoje colocado como educação do século XXI. Então, tudo isso a gente trabalha com a equipe. Delegar tarefas, né? Importante, o diretor não é o suprassumo, ele não consegue fazer tudo, o pedagogo da mesma forma, o secretário também não, e o professor também não. Então, é necessário que a gente tenha forças para que cada um consiga fazer o seu papel acontecer. Então, o gestor é esse grande líder que vai aí acompanhar cada situação, vai delegar determinada atividade, ele vai acompanhar aquilo que foi delegado. Então, também tem essa questão, né? Então, orienta, acompanha e o processo ele vai ser finalizado. Então, assim é que a gente entende que a gestão ela acontece. Então, falando dessas questões, eu queria perguntar: como superar os desafios que a gestão escolar enfrenta na educação do século XXI? Me diga, como é que a gente supera isso? Dê algumas ideias aí para nós. Professor, a gente viu que essa pandemia, como o senhor falou, ela ensinou muito para a gente, né? Aquelas pessoas que elas tinham dificuldades,
elas ou foram ajudadas, ou elas tiveram que superar esse medo delas, né? Na força, porque a gente sabe que nem todo mundo possui essa habilidade, né? E, assim, o que a gente observou na nossa escolinha foi justamente isso. No primeiro ano, no ano de 2020, a gente viu a dificuldade daquelas atividades e tudo, a impressão. A gente também teve que mudar o nosso modo. Porque vinham os cadernos, vinham as atividades, e a gente tinha que trabalhar diretamente com as crianças, atualizando cadernos e tudo. E aí depois a gente virou uma máquina de imprimir aulas em casa. Então a gente já começou, porque a gente trabalha com doação, então a gente pediu muito doação de papéis, né? Resmas de folhas, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, né, com as crianças de impressão. E aí a gente viveu esse primeiro momento. Agora, a gente percebe que já está bem mais organizado, as crianças menores já têm o guia do estudante, então a gente já tem esse trabalho para movimentar melhor as crianças, né, a atividade certinha. Mas, como o senhor falou, a gente tem um modo de superar, né? Na nossa escolinha, a gente grava os vídeos com as crianças. Quando tem essas tarefas, como, por exemplo, a gente fez os cones para as crianças levarem, né? Nós fizemos juntos com elas os cones, chapeuzinho de palhaço. A gente chegou uma época da tarefa do sistema solar que a gente tinha que fazer. Nós fizemos o Mogli, o catavento, que o senhor falou também, a gente ajudou as crianças a fazer. Então, para tornar mais dinâmico. Agora, eu acho assim que, como o senhor falou lá no início, a atualização, a formação interna da escola também iria favorecer muito. Eu não sei se todas as escolas isso acontece, essa formação, porque eu sei que tem as formações da CEMED, e tem outras formações também particulares, né, em que os professores eles têm essas oficinas, mas interna também é bem mais interessante, porque trabalha nos desafios, os professores podem se ajudar nessa dificuldade do mexer, né, com as novas tecnologias, ou então padronizar uma tecnologia, né, um aplicativo para a elaboração das aulas. E acredito que isso seja muito bom. Envolver as famílias também, né? A gente sabe que tem família que realmente ela não é muito participativa com a escola, né? Mas a gente vê aí que as outras famílias se esforçam. A gente tem o grupo do WhatsApp, e aí eles passam as atividades dos professores, passam aquele login do Google Forms, né, que são as frequências dos alunos. Então, a gente vê que está caminhando bem a escola pública, ela está se mobilizando muito bem para se atualizar nessas perspectivas, né, quanto às novas tecnologias. Mas ainda tem alguns desafios, né? Eu acredito que algumas provas, elas são presenciais, né? Nem todas as atividades avaliativas elas são feitas pelo formulário, e que poderia também, né? Mas até a gente, aluno, para mim é uma experiência totalmente nova essa de ter uma aula ao vivo no computador. A gente tem que se fechar mesmo e manter essa prioridade no estudo. Então, acho assim, que alguns desafios seriam esses, né? Outra é a questão administrativa da escola, né? Eu acredito que o professor, o secretário, o pedagogo que envolve documentos, essas coisas, que tem essa rotina administrativa, nesse período da pandemia ele está trabalhando o dobro, né? Porque além dele se atualizar com as coisas da escola, ainda tem essa atualização, movimentação financeira, administrativa também, de documentos, de estar enviando, estar recebendo documentos. É claro que a gente vê que está
Tá bem mais rápido. As pessoas estão utilizando mesmo e-mails, links, né? Que tudo a gente via link para edição. Então, acho assim que teríamos alguns desafios, mas que eles estão sendo superados, porque a gente está bem ativo nesse sentido. É isso mesmo. Eu estava aqui analisando a tua fala, e aí eu estava observando, né, a nossa realidade enquanto escola, porque, por exemplo, quando nós começamos, em termos de formação mesmo da equipe, algo interno nosso, o que nós fizemos, né? Primeiramente, a gente trouxe, né, uma apresentação de todo o nosso planejamento para a equipe. Aí tivemos uma jornada pedagógica de 2 semanas, né, para justamente fortalecer tudo aquilo que a equipe precisava para começar o seu trabalho, né? E aí também fizemos várias oficinas, por exemplo, nós trabalhamos com o Google, né? Então, Google Drive. Então, todos os nossos planejamentos, todas as nossas atividades, os roteiros, eles são arquivados no Google Drive. Então, cada professor tem a sua pasta, é ali que ele vai fazendo as atividades e vai organizando o planejamento, o roteiro, fazendo a questão dos simulados. Então, tudo isso vai organizando ali na sua pasta. Então, a gente fez uma oficina para cada um deles, para utilizar o Google Meet, né, para fazer reuniões assim com os alunos online, para fazer reunião com os pais. Então, os professores têm a gente fez esse momento até justamente para formar, para capacitar a equipe para esse processo, né? Então, não dá para a gente cobrar algo, né? Assim a gente dá as condições, né? E aí a gente faz simulados virtuais com os pais, e a gente disponibiliza para os que não têm condições a avaliação impressa, né? Os simulados impressos também, para que eles possam serem contemplados. Fazemos também aí roda de conversa, a gente faz a cada 15 dias uma roda de conversa, que a gente traz um psicólogo, alguém que tenha uma expertise no sentido de trazer uma novidade para a equipe, para que eles possam, né, conversar e dialogar sobre as suas questões mesmo pessoais, né, porque muitas vezes é importante a gente escutar o nosso colega. Então, quando a gente faz todo esse movimento na escola, a gente envolve não somente os professores, a gente envolve toda a equipe, porque quando a gente tem uma visão de equipe, não é somente o professor. A gente prepara na jornada, a gente prepara no Google Meet aqui, por mais que não vá utilizar, mas eles estão envolvidos aí a parte administrativa, a parte de suporte, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da merenda. Só não vem os guardas, o pessoal da segurança, né, da portaria, porque não dá para eles acompanharem, porque tem que estar ali atento ao movimento, porque a comunidade também ali não é muito tranquila, né? Tem algumas situações que a gente enfrenta, né? Mas aí a gente convida todos a participar desse movimento. Nós temos também o Cine Move, né? Que a gente faz aí uma dobradinha, né? Quando tem Cine Move, a gente não faz roda de conversa. Então, Cine Move, a gente pega um filme, né? Por exemplo, Quando Sinto Que Já Sei, é um filme que fala sobre educação, a inovação na educação. Então, a gente traz esse filme, a gente assiste juntos virtualmente, como a gente está aqui, e depois a gente vai conversar sobre esse filme. Então, assim, a gente vai trazer uma informação referente à educação, e aí de forma bem leve, bem descontraída, para que a equipe ela também se sinta um pouco menos sobrecarregada. Então, a gente também trabalha essa ideia lá na nossa escola para envolver o pessoal. E a questão do trabalho colaborativo é fundamental. O planejamento, lá na nossa escola, a gente faz por etapas, né? Então, quem é da educação infantil, primeiro período, planeja todo mundo junto. A gente vai usar aquele planejamento e cada professor vai dar o seu tom em termos de trabalho com a sua equipe. Quem é do segundo período, a mesma coisa. Quem é do primeiro ano, a mesma situação. Então, a gente trabalha dessa forma colaborativa. Então, a cada sexta-feira, que é a nossa HTP, tem essa reunião dos grupos pequenos, né, por ano ou por período, para que possam planejar-se. E aí, cada professor vai fazer o seu roteiro também. E aí, vai organizando aí para o trabalho. Então, acho que tem dado muito certo com a nossa equipe, essa questão do trabalho colaborativo, essa questão mesmo de fortalecimento das práticas internamente, com o trabalho que a gente faz com eles, e aí a gente vai seguindo. Então, é justamente por isso, os desafios que tem, a gente vai superando ali com atividades que a gente faz, né, no nosso cotidiano. Tá certo?
Certo, professor. Você sabe que naquela hora eu não queria lhe atrapalhar, mas só voltando um pouquinho lá atrás, eu tive, quando eu fiz a faculdade de pedagogia, a gente teve a oportunidade de conhecer todos os modelos de escola, ensino médio, como é que a gente fala, escola tecnológica, né, os técnicos, e a gente também visitou os CMEs. E aí, colocando isso em prática, hoje, quando a gente iniciou o projeto da Escolinha Social, então a gente percebe que temos diferenças. Aquela criança que ela já começou no CMEI, ela já começou desde a educação infantil a participar da escola, quando ela chega hoje no primeiro ano, no segundo ano, ela não tem tanta dificuldade como aquela criança que já entrou direto no primeiro ano. A criança que entrou direto no primeiro ano, nós percebemos que elas têm muitas dificuldades, inclusive até de comportamental, porque quando ela é pequenininha, eu acho que no CMEI as professoras são ótimas. Pelo menos na escola onde visitamos, as professoras eram super dedicadas. E aí nós vemos que tem a diferença no comportamento, né? As crianças elas já aprendem desde cedo como se portar numa escola, e quando a gente chega no primeiro ano, que a gente vê que aquelas crianças elas não participaram da educação infantil, elas têm essa deficiência tanto na escrita, né? Até nos desenhos a gente observa, quando a gente vai ver como é que a gente fala, o motor, a motricidade delas, a gente percebe que elas não estão, aos poucos elas estão aprendendo, mas elas não, parece que elas nunca viram isso na vida. Então a gente tem um trabalhinho, né, maior, até para repassar as atividades que a professora envia, porque a gente vê que tem muita atividade para as crianças de primeiro ou quinto ano, mas que às vezes elas não conseguem responder. A pandemia, ela trouxe muita dificuldade justamente para essas crianças, que não tinham como é que a gente pode falar, elas não tinham essa vivência escolar e elas não faziam as atividades com frequência. Então, a gente percebe que no primeiro ano, as crianças vieram esse ano para o segundo ano, as crianças elas não conseguem realizar as atividades. Para elas, ela trouxe uma dificuldade muito grande, né? No sentido de que elas não conseguiram aprender a ler, não conseguiram escrever, usar a mãozinha para escrever os nomes direito, ainda estão escrevendo bastão. E aí, quarto ano também tem essa dificuldade. O quinto ano, o sexto, até o nono, a gente vê que as crianças elas já são condicionadas, então elas conseguem levar para frente. Mas as crianças abaixo do quarto ano, elas têm essa dificuldade. É isso mesmo. Quando a criança ela começa lá da base da educação infantil, né, ela tem menos dificuldade em termos desse processo. Quando ela quebra essas etapas, né, ela não passa pelo primeiro, pelo segundo, né, período e já vai para o primeiro ano, então acaba que acumula, né, justamente essas questões, lateralidade, a questão ai meu Deus, grossa e fina, aí esqueci o nome do termo lá. Mas em relação a pegar no lápis, a forma como ele pega no lápis, porque quando os pais estão na educação infantil, já quer que a gente comece logo a ensinar o alfabeto. Não, primeiramente ele vai aprender os movimentos para pegar no lápis. Depois é que vai, porque tem toda uma estrutura, né? Não é de qualquer forma que a criança vai e já começa a escrever. Então, a educação infantil, ela vai criar essas condições em termos de movimento, em termos de lateralidade, em termos de atividade de vivência, que vão potencializar a sua aprendizagem. A nossa escola ela é educação infantil e até o quinto ano, então para nós vai ser tranquilo esse processo de transição do infantil para o fundamental, porque nós já temos essa organização, já temos essa vivência, né, das etapas, e os professores de trabalho e todos vão ter o mesmo conhecimento de como é que vai ser a continuidade. Quando os alunos saírem da escola para uma outra unidade, já vão sentir um impacto, porque a nossa metodologia, a nossa forma de ensinar, tem a diferença de algumas escolas.
né? Mas aí a gente vai também preparar esse aluno que sai do 5º ano para o 6º, para que ele possa aí estar preparado e aí possa acompanhar uma nova realidade. Então, enfim, é justamente isso, temos desafios, mas nós, enquanto educadores, a gente vai tentando, né, reduzir e fazer o nosso trabalho acontecer mesmo com todas as questões que existem. Autonomia, agora a gente vai para a dimensão autonomia, aí eu queria que você lesse para a gente. Microfone. Desculpa. Autonomia, liberdade que a comunidade escolar tem em elaborar seu projeto político-pedagógico. Essa autonomia não pode ser encarada como um decreto, mas como uma medida descentralizadora que implica um poder partilhado e uma colaboração nas tomadas de decisões na escola, sendo, portanto, uma responsabilidade individual e coletiva. O objetivo da autonomia é a busca pela qualidade com equidade e o fortalecimento da escola através das práticas anti-autoritárias e centralizadas. É meio aquele desenho que o senhor mostrou, onde tinha o peixe, o pinguim, né? Tem que usar tem que usar a equidade, né? Se adaptar a todos eles, né? Situações. E assim, cada escola tem o seu perfil, né? Cada comunidade, cada espaço tem a sua especificidade. Então, quando a gente trata de autonomia, é dizer que na minha escola nós vamos trabalhar de uma forma pela nossa situação enquanto território. A escola da Carolina vai trabalhar dentro da especificidade da sua comunidade. Então, a autonomia é justamente considerar esses diferentes aspectos que a gente vai explorando, né? Então, a autonomia é a busca pela qualidade com equidade, né? Que é aí garantir a todos esse direito, e o fortalecimento da escola através de práticas anti-autoritárias, que a gente tem que abominar essas questões de autoritarismo, né? Então, é justamente saber ouvir, saber escutar, saber dialogar, ter justamente um processo voltado para essas questões. Qualidade de ensino para todas as escolas, então, temos aqui, né, o exemplo da Finlândia, né? Então, vários ritmos, todos aprendendo. Então, é importante também considerar o tempo de cada um, né? Eu aprendo de uma forma, né? Posso ser visual, posso ser auditivo, né? Então, eu aprendo da minha forma. Tem gente que simplesmente lendo um texto aprende mais rápido. Então, cada um tem a sua forma e é importante considerar. Então, nenhuma turma ela é homogênea, né? Cada um tem a sua diferença e aí o que torna o processo bonito, porque somos diversos enquanto pessoas, né? Então, precisamos também atender a essas especificidades de cada um. Então, na Finlândia existe um professor de reforço para 7 regulares, né? Resultado, todos aprendem. Então, a Finlândia, que é o modelo de educação do mundo, né? Então, referência aí mundial em termos de aprendizagem, a gente trabalha aí de forma totalmente diferente das escolas que nós estamos acostumados a ver no Brasil, né? Então, temos escolas que têm, assim, parecido, como a Escola da Ponte em Portugal, temos em São Paulo, Âncora, que se inspira na Escola da Ponte, tem Amorim Lima, também em São Paulo, que é uma escola pública, que também faz esse trabalho. Em Manaus, temos Valdir Garcia, que trabalha nesse formato. Temos Hermann Guimarães, que trabalha também com essa organização de escola por grupos. Então, é todo um avanço que existe na escola, né, que está aí por todos os espaços. Então, Finlândia, Portugal, no Brasil temos experiências que vão nesse sentido de trabalhar uma educação que foque, né, uma qualidade para todos. Então, professores identificam quem precisa de reforço, né, 30% do total de alunos. Estudantes têm aula de reforço no contraturno, né, e todos são integrados às classes normais. Então, importante também promover, né, porque muitas vezes a gente só trabalha as atividades ali no horário regular. A Finlândia ela já coloca esse reforço, né, para que possa dar mais condições para os estudantes. Então, é por isso que é uma referência em termos de educação mundial. Organização curricular. Então, aqui nós temos, né, dentro da organização do currículo, aquilo que é estabelecido pela lei, né? Então,
trabalhar, primeiramente, de forma interdisciplinar, os diferentes componentes curriculares, né? Português, matemática, ciência, história, geografia, química, física, biologia, sociologia, filosofia, artes, educação física. Então, todos os componentes, né, precisam ser trabalhados aí numa visão interdisciplinar. E aí temos os segmentos, né? A educação básica, da educação básica aqui. Então, temos a educação infantil, visa o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, químicos, intelectual e social. Ensino fundamental visa a formação do cidadão nos seguintes aspectos: domínio da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão do ambiente natural, social e político, fortalecimento dos vínculos com a família, a solidariedade humana, construção de valores e atitudes, né? Então, cada segmento aí trabalhando dentro da sua visão. E o ensino médio, né, visa a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, acrescido de uma preparação básica para o trabalho e para a cidadania, compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, dos processos produtivos e a formação ética. Então, acrescentaria aqui, em todo esse segmento da educação básica, a questão da educação integral, que não está atualizado nesse sentido de trabalhar essa visão da educação, né? A interdisciplinaridade ela já contempla que a questão do uso da tecnologia, né? Que aí tudo isso está aí hoje relacionado em termos de novidade. E também a questão das metodologias ativas, né? Trabalhar aqueles conhecimentos que vão aí potencializar a interação e o dinamismo do processo de ensino-aprendizagem. E a valorização profissional, mais um dos princípios, né? Que trata da valorização, uma educação de qualidade, começa com a valorização dos educadores. Esta valorização advém do respeito proveniente do reconhecimento. Então, quando a gente reconhece o valor de cada educador, né, a gente cria condições para que a qualidade do ensino ele se torne mais significativo. Então, temos aqui na LDB, Lei 9.394/96, que diz: os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, né, aperfeiçoamento profissional continuado, que é a formação, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Né, além da formação, que está garantido pela lei, a gente fala também da questão financeira, né, porque é importante também ter reconhecimento em termos financeiros para que o professor, para que todo o profissional que atua na educação, ele tenha aí o seu retorno também pela realização de um trabalho. Tá? Então, essa foi a nossa apresentação referente à aula 2, do que trata a questão das dimensões e princípios, né, que estamos abordando. Alguma pergunta? Alguma dúvida? O senhor sabe, professor, em nossa aula de reforço na escolinha, nós fazemos isso. As crianças, elas chegam com as atividades, então a gente realiza as atividades com as crianças. E aí a gente observa, né, qual é a dificuldade da criança, se é escrita, se é interpretação de texto, se são cálculos, onde é a dificuldade da criança. Então, no primeiro momento, a gente faz em 2 tempos, são 3 horas de aula, e aí a gente, 2 vezes na semana. E aí a gente observa onde são as falhas dela, onde ela tem mais dificuldade, na verdade. Então, elas fazem, no primeiro momento, elas fazem as atividades escolares, realizam as atividades, finalizamos as atividades, então a gente propõe, a gente tem um material de apoio, onde a gente verifica, a gente faz o nivelamento da criança. A criança, às vezes, ela está no 4º ano, mas aí a gente faz o nivelamento dela desde o primeiro, e aí a gente vai vendo as dificuldades dela.
Onde ela apresenta dificuldade, às vezes ela está no 4º ano, mas ela tem dificuldade ainda em interpretação de texto. Então, nós voltamos e aí a gente começa com aquelas cartilhas e vai fazendo até chegar na produção de texto. Se, porventura, ela tem aquela dificuldade, ela apresenta dificuldade ainda em responder as questões, realmente é o que ocorre, que as crianças elas estão ali, elas realizam as tarefas, mas elas não sabem ler os enunciados, não sabem interpretar os enunciados para fazer a resposta. Então, a gente volta para a série onde ela enfrenta a dificuldade. E aí, de lá, a gente vai caminhando com ela até ela chegar na série certa dela, que é onde ela estuda. Então, a gente vai um pouquinho para trás para poder seguir caminhando com ela. A gente explica isso para os pais, porque às vezes os pais não aceitam, né? Os pais mesmo, eles têm aquele preconceito de, porque meu filho está fazendo uma atividade que não é a da série dele, no reforço. Aí a gente vai explicar que a gente está fazendo nivelamento para saber onde é que ele está com uma dificuldade para a gente enfrentar essa dificuldade e superar. Essa questão, como é importante o reforço, né? Porque muitas vezes ali na sala de aula, todos os alunos, o professor acaba passando despercebido alguma dificuldade que o aluno vai apresentar, né? Então, como é importante o reforço? Então, é por isso que o exemplo aí da Finlândia, ele é bastante significativo, que é justamente isso, né? Identificar aquilo que ele não conseguiu, né, aprender, e aí investir justamente o esforço naquilo que ele precisa. Então, vocês estão fazendo de forma bem correta nesse sentido, né? De focar, né? Eu faço ali uma sondagem no nível de aprendizagem que a criança está e vou trabalhar justamente aquilo que ele precisa aprender. Então, assim, ele vai avançando a cada etapa para que possa, né? Aí, justamente, poder continuar a sua aprendizagem a partir daquilo que ele vai aprendendo. Então, bem legal o trabalho de vocês, tá bom? Essa parte aqui dos princípios e dimensões envolve todos esses aspectos, né, que a gente conversou, que a gente dialogou, foi bem interessante o nosso papo de hoje, nossa aula, né? Eu quero aproveitar para apresentar aqui a atividade que nós temos no site, EAD Box, né, do IDAAN, e aí você vai lá e faz a atividade a partir do que nós temos lá de atividade. Então, é essa atividade que está aqui. Está conseguindo visualizar? Não, professor. Tá, não? Deixa eu, então, aqui fazer o compartilhamento. Então, nós temos duas atividades, tá? Tem a da aula da aula 1, que eu vou mostrar agora. Consegue ver? Já, agora sim. Tá, essa é da aula 1, tá? Você entra no site, pode ver o material de ontem, e aí, depois que viu o material de ontem, você faz essa atividade. A gente passou o vídeo, tudinho, né? Apresentando aí sobre o que foi a aula de ontem. Então, refletir a importância do trabalho coletivo na construção do projeto político, verificar questões fundamentais sobre o projeto político pedagógico. Então, coloca o seu nome, temos aqui a história, a lição dos gansos, que é uma história que fala sobre o processo do trabalho coletivo, sobre liderança. Então, vem aqui toda uma explanação sobre a história, mas você também pode ver o vídeo sobre os gansos, né? E aí você faz as suas inferências, né, nessa atividade, que ela tem duas questões. Primeira delas, com base nas ideias do texto apresentado, que é o texto que está aparecendo aí, aponte semelhanças entre formas como os gansos voam e o trabalho das pessoas em grupo. Então, você vai fazer aí, com base na sua vivência e experiência nesse sentido, como é que acontece aí essas semelhanças. E depois, né, número 2, qual a lição que o texto nos ensina. Então, da mesma forma, você vai pensar aí a lição que esse texto traz para você e você faz a apresentação, né? Aí nós temos aqui mais duas questões. A primeira delas, né, é sobre uma situação, um problema de uma escola de Porto Alegre, né? Então, é importante refletir a importância do trabalho coletivo na construção do projeto político.
Considere o relato da diretora da Escola Municipal Gilberto Jorge, de Porto Alegre, apresentado a seguir. Então, você vai ler esse caso da escola, esse relato da diretora, e você vai assinalar cada questão como verdadeiro ou falso, tá? Então, você pode fazer aí a sinalização de verdadeiro ou falso. Aí temos aqui uma outra atividade que é também pertinente à atividade realizada na primeira aula, né? Você vai descrever o conceito de projeto político pedagógico, explicando a importância de elaborá-lo e quem são os atores que participam da construção do PPP, fundamentando suas afirmações com o conteúdo estudado nesta aula. Então, você vai ver o material e vai apresentar, e vai fazer a apresentação dessa atividade que vai contar lá a sua nota no sistema, tá bom? Então, vai fazer aqui no Word, vai salvar em PDF e vai alimentar lá na plataforma a D-Box, que eu não estou conseguindo entrar hoje porque acho que está com algum problema de acesso, aí eu não consigo mostrar aqui, tá bom? Mas aí é a atividade 1 da aula 1, e agora eu vou mostrar a atividade 2, tá bom? Na atividade 2, que é referente à aula de hoje, aqui. Consegue visualizar? Agora sim, professor. Então, na aula 2, na atividade 2, desculpa, objetivo da atividade: relacionar as dimensões e princípios gerais do PPP, que precisa ser descrito em sua totalidade para a melhoria dos resultados, assegurando como prioridade o sucesso na aprendizagem do aluno. Então, essa atividade ela vai justamente nisso, né? Tratar da questão das dimensões e também dos princípios que nós estudamos hoje ao longo da nossa aula. Então, a construção primeira atividade, construção de um texto sobre a função social da escola, né, com base no que nós estudamos e também na sua vivência, e a importância da discussão dos princípios gerais de todos envolvidos no processo educacional, em função de sua própria realidade, para alcance das metas escolares. Então, você também vai fazer da mesma forma, pode recorrer ao nosso texto que está lá também, a nossa apresentação, para poder você fazer o seu texto aí, construir seu texto com base na sua vivência, tá? Segundo Danilo Gandin, em todas as áreas, mas sobretudo na educação, o caminho se faz enquanto se anda. O que há é um horizonte social que inclui um conjunto de princípios que servem de rumo dentro de uma realidade determinada, que se manifesta na proposta de um projeto político-pedagógico. Descreva alguns princípios que devem estar descritos dentro do PPP, justificando a importância de cada um no alcance de resultados satisfatórios. Então, aquela situação, né? Nós estamos sobre os princípios, você vai descrever e colocar a importância deles para cada um dentro aqui da nossa aula de hoje, tá bom? A terceira atividade, então, vai descrever lá, né, os princípios. Na terceira atividade, você vai numerar a segunda de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui dimensão pedagógica da escola, nós temos a dimensão administrativa, a dimensão financeira dos alunos, dimensão jurídica pela escola, temos, acho que aqui deu essas 4 dimensões. E você vai enumerar o que compete a cada uma dessas, né? Número de funcionários da escola, compete a qual, né? Nível de habilitação dos professores, né? Compete a qual dimensão. E aí você vai fazendo uma comparação de cada um deles, e aí vai fazendo a enumeração de acordo com a especificidade de cada dimensão que nós estudamos. Então, a dimensão pedagógica, a dimensão administrativa, a dimensão financeira e a dimensão jurídica. Então, ali na segunda coluna vai ser 1, 2, 3, 4. Vai colocar aí a numeração de acordo com a dimensão que nós estudamos também. Tudo bem? Tudo certo, professor. Tá, então, para nós encerrarmos, nós temos aqui uma mensagem, né, da Pierre Piazzi. Ele diz: é possível abarrotar a mente com milhões de fatos e, mesmo assim, ser completamente iletrado. Lembre-se, aprender e reter para sempre e não para daqui a pouco. Então, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai construindo aí
é uma trajetória, a gente vai fortalecendo cada vez mais o nosso conhecimento. Então, esse momento foi um momento de mais aprendizagem, de mais interação, e eu espero que eu possa ter contribuído com vocês. Tudo bem? Tudo bem, contribuiu com certeza, professor. Obrigada. Tá, então a gente vai encerrando nossa aula de hoje. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Agradeço também a participação, né? Tudo o que nós tivemos hoje de atividade. E aí a gente se encontra na próxima aula. Então, já oriento aqui que acesse a plataforma, dê uma visualizada nos vídeos que temos lá de apresentação, também as atividades que temos da aula 1 e da aula 2, e aí na próxima semana, dia 25, nós teremos a aula 3, para justamente ter um tempo para que vocês possam, né, fazer as atividades que estão lá, fazer as leituras que estão também disponíveis, para que possa fazer um módulo com bastante significado e também bastante aprendizagem, tá bom? Então, obrigado, até a próxima, a gente se encontra na outra aula, tá certo? Tá certo. Obrigada, professor. Nada, tchau, até a próxima. Até a próxima. Bom fim de semana. Você Obrigado, também. professor. Obrigado, turma. Obrigado, tudo certo.